Eu sou o Tiff Marcos Bonfim. Como eu tinha prometido ontem a vocês, hoje eu vou falar um pouco sobre o meu ministério quando atuava como um pastor, né? Eu fui diretor internacional de ministérios aqui em Charlotte, Carolina do Norte, acho que desde 1993 até o ano 2000. Coisa assim nesse sentido. Eu era responsável de começar a plantar church, aí estou falando inglês, de começar igrejas em várias culturas, tá? Chinês, japonês, português, espanhol, enfim, o que pintasse na área a gente fazia. Então, é isso aí. O que nós vamos falar, o assunto aí hoje vai ser sobre isso, mas antes eu quero dar um background para vocês em relação da minha personalidade. Eu quero dizer a vocês que eu era pastor, fui pastor e sou pastor, mas nunca fui hipócrita. Não me vendi, não me lembro, anos atrás, tinha gente que pegava a Bíblia, colocava embaixo do braço e até mudava o tom de voz. Amado irmão, que Deus vai abençoar você, e mudava. Eu sempre fui isso que vocês estão vendo aí no vídeo, nos meus vídeos, eu sempre fui assim. Quero dizer para você o seguinte, se o meu título de pastor coloca para você, sem você perceber, eu acima de você, esquece, me chama de Marquinho, Marcos, o que você quiser. Porque eu não sou diferente de ninguém. A minha oração não é mais poderosa do que a sua oração. A minha linha em falar com Deus, conversar com Deus, ela não é mais importante do que a sua linha, o seu relacionamento em conversar com Deus. É simples assim, tá? Então, eu comecei em 1983, vim para os Estados Unidos, comecei a estudar inglês como segunda língua. Depois morei em Massachusetts, mudei para Kentucky e comecei lá a fazer o meu curso de ministério em cuidados pastorais, Pastrocare. E aí me formei, logo após viemos para Charlotte e comecei a fazer o meu bacharel em educação religiosa, Garnet University, uma universidade, e depois fiz o meu mestrado, Christian Ministry, Ministério Cristão, e depois comecei a fazer o meu doutorado, que vai ser um outro vídeo, vocês vão entender o porquê eu não completei o meu doutorado. Bom, mas para vocês terem uma ideia assim, da minha personalidade, eu, quando jovem, eu era levado. Agora, tudo eu assumia, os meus erros todos. Ganhei muitas suspensões nas escolas. Aliás, naquela época, tinha garoto hiper agitado, hipertenso. Tem um termo aí, não sei o quê. Mas naquela época isso não era reconhecido. E muitas das vezes as pessoas, durante o primário, o segundo grau, as pessoas não entendiam, porque eu era até hoje, sou muito, vamos dizer assim, agitado, faz parte da minha natureza. Então, quando eu era criança, que eu brigava na escola e arrumava suspensão, havia o professor Almir, que era o diretor da escola. Quem foi que fez? Eu levantava a mão e toma de suspensão. Tomava suspensão constantemente. E como eu, um bom garoto, tal, a mamãe me levava, a gente morava em Pilares, a mamãe me levava para o MEA, era o Colégio MEA, que hoje não existe mais, que ia pela rua Araújo Leitão, atravessava a ponte de Todos os Santos, a gente ia para Araújo Leitão, e se virasse à direita, era a Rua Dia da Cruz, mas se virasse à direita, a mamãe ia ter que dar uma volta tremenda para voltar para Pilares, para a Ponte Todos Santos. E se ela virasse à esquerda,
de mente era, acho que era 24 de maio, pegava e tava ali a ponte, etc, etc. Eu, como um bom filho, santo, disse assim, mamãe, pega a esquerda, não precisa ir para aí não, tá? Porque só vai dar muita volta. Eu com suspenso, suspenso, suspenso. Eu fazia assinatura igualzinha dela. Tão sacana que eu era. Pratiquei, viu? E aí a mamãe nos deixava ali na esquina, porque se ela deixasse na frente da escola, o supervisor, ele está suspenso, minha senhora. Então, né? Ficava ali na esquina, a mamãe virava para a esquerda, eu entrava no botequim, eu entrava na papelaria e ela sumia e eu sumia também. Eu encontrava com um grande amigo, o Manel, e a gente ficava pela Quinta da Boa Vista andando. Muitas das vezes a gente pegava o trem, ia do Meia, Santa Cruz, São Cristóvão, a gente dava um jeito, ocupava. O ponto é o seguinte, eu sempre assumi a minha responsabilidade, sempre. E o diretor da escola me adorava porque eu fazia minhas sacanagens, mas eu era honesto, não fui eu. Sempre assim. E isso foi na constante na minha vida. Meu pai tinha 2 autoescolas, que era só corrupção. Eu fui instrutor de veículo aos 18 anos de idade. E assim que ele faleceu, a autoescola estava no meu nome e no nome do meu irmão. E aí, as 2 autoescolas, um carro desapareceu, onde está o carro, onde está o carro, falava, meu irmão, onde está o carro? Ah, tá no mecânico, onde está o carro? Passou 3 semanas, onde está o carro? Tá no mecânico, onde é o mecânico? Aí ele me confessou que ele falsificou a minha assinatura e vendeu um carro. E aí o que deu? Enchi a cara dele de porrada, mas dentro da autoescola. E dali para frente, e aí eu também não ia exame. Foram 3 meses, depois que meu pai faleceu, eu resolvi, passei o nome da autoescola para minha mãe, larguei, não quis nada, não peguei dinheiro, não peguei nada. Mas assim foi. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu não me prendo a nada material, sempre fui assim. Posso estar morando hoje nos Estados Unidos, você pode ver a minha história, estava nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, a minha intenção era viver no Brasil, por ameaças, e eu perder minha vida, voltei para os Estados Unidos fui morar em Portugal, a minha intenção era morrer em Portugal, não deu certo, voltei aqui para os Estados Unidos, mas eu não me prendo nada a mudanças, todas essas mudanças que eu fiz, perdi muito dinheiro, você sabe, se você vender, você comprar uma televisão, comprar uma cama, comprar um aparelho doméstico, se você vender, você vai perder muito dinheiro. E nunca fui preso a essas coisas. Bom, isso faz parte da minha personalidade. Por que eu estou dizendo isso? Para você poder entender que o título, pastor, chefe, isso para mim não importa em nada. Então por que você sempre fala Chief Marcos Bonfim? Porque aí os delegados, os advogados se acham doutor. Usam um título que não deveria estar usando. E eles gostam dessa fanfarra. Então, para o brasileiro, eu sou o Chief Marcos Bonfim, porque vocês gostam. Mas eu sou Chief Marcos Bonfim, reconhecido pelo Departamento de Justiça de Carolina do Norte, ao qual me deu esse título. Todos os meus certificados, cartas que eu recebo, está lá, Chief Marcos Bonfim. Mas para isso, para mim, nada disso importa. O que importa é Marcos Bonfim. Bom, então no ministério, o que eu estou falando para você, eu não sou santo não. Podem tirar o cavalo da chuva. Se vocês pensarem, não sou, nunca fui e nunca serei. Sou um pecador assumido, erro constantemente, reconheço meus erros, tento consertar às vezes. Então, entenderam, né? Pois é. Então, no meu ministério, quando eu comecei na associação, eu era responsável pelo Ministério Internacional, começar as igrejas e dar assistência nas que existiam. E meu salário era excelente salário, gente. Era um salário muito bom, mas muito bom. E a mordomia que eu tinha era fantástico. Só para você ter ideia, meu escritório era 3 vezes maior do que isso aqui que eu tenho. Era grande. O nosso prédio era bem
centralizado dentro da cidade, nós chamamos de downtown. Eu vi a construção do estádio do Panthers quando foi inaugurado em 1996, uma semana antes de ser aberto para o público para jogos americanos. Nós tivemos a última cruzada do Billy Graham, ao qual eu fiz parte como diretor, que foi um privilégio, foi uma honra para mim. E, enfim, então durante esse meu ministério, eu adorava que nós estávamos crescendo. O meu salário alto e os salários das pessoas que iam começar a igreja baixíssimo. Isso me incomodava. Tinha que puxar dinheiro, verbas da Convenção do Estado, da associação, e muitas das vezes pedia algumas igrejas para completar. Bom, só para você ter ideia, a nossa associação tinha um orçamento, naquela época, se eu não me engano, já passou já bastante tempo, de uns 3 milhões. Era dinheiro, viu, gente? E o meu orçamento para o ministério era $15 mil, não era nada. Não era nada. Isso também me incomodava porque ficava muito limitado, expandir. E aí eu virei para o meu diretor executivo da associação, o chefe, se eu podia levantar verbas com igreja específico, doado para o Ministério Internacional. Claro que pode. E assim eu comecei. Na época tinha 15 mil o orçamento, que era votado todo ano, e dentro de um ano já estava 35 mil. Mas o meu chefe tinha um defeito muito grande. Deixa eu deixar bem claro isso. Eu nunca acusei ele de roubar dinheiro da associação. Mas ele tinha um grande defeito. Quando você dá um dinheiro específico para específico ministério, aquela verba, ela tem que ir, isso é crime federal, ela tem que ir para aquele ministério específico, para aquilo que foi doado. Você não pode usar o dinheiro para outra coisa. Então vamos dizer assim, se você deu dinheiro para comprar ovos, você não pode comprar arroz. Tem que comprar ovos. É lei federal. E constantemente o meu chefe usava verbas para fazer outros ministérios, que é crime. E eu avisava ele. Não vou falar o nome dele. Fulano, não faz isso. Fulano, não faz isso. Fulano, foi falando. Até que um dia eu cansei e levei para o board. Aí houve uma explosão na associação. As igrejas dividiram, algumas igrejas pararam de dar uma verba para a associação. Um pau tremendo, um negócio feio, um negócio assim muito feio para quem se chama cristão. Aí você vê que o amor de Deus ali na área não estava muito legal, viu? E aí eu pedi a minha demissão, me afastei. E de lá para frente eu fui me afastando do ministério. Aliás, em toda Carolina do Norte, eu era a única associação que tinha um diretor tempo integral para fazer esse tipo de ministério. Larguei, mas até hoje não tem. Depois que eu saí, não fizeram mais esse investimento, que a necessidade é imensa para todas as associações do estado de Carolina do Norte. Só para você ter ideia, nós temos somente o Batista do Sul, 4.800 igrejas, somente no estado de Carolina do Norte. É igreja pra caramba, gente. Só do Sul, Batista do Sul. Não estamos falando de metodista, presbiteriano e outras de Assembleia de Deus. Estou falando Batista do Sul. Bom, e aí me afastei da associação. O meu relacionamento com a cidade era muito bacana. Eu fui apontado pelo prefeito que fazia parte do gabinete, nós chamamos Mayor International Cabinet, eu fazia parte do gabinete dele
voluntário, e a minha era social community, comunidade social. Também fazia parte dos negócios, business, da comissão de business, de saúde, e fazia parte de tudo. Eu me envolvia em tudo que era internacional, eu estava lá. E quando eu estava na associação, a polícia de Charlotte entrou em contato comigo para que eu pudesse apoiar eles para conseguir imigrantes como eu, americano, para que viessem a ser polícia. É claro que eu não ia entrar para a polícia porque eu trabalhava para a associação, mas eu ia identificar chinês, taiwan, hispânico, o que fosse internacional, e encaminhar para eles para ver se o cara queria ser polícia, etc, etc. Então, o meu relacionamento com o departamento de polícia foi crescendo, 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 até o ponto que eles criaram uma unidade chamada International Unit, unidade internacional, ao qual fui voluntário por 5 anos. Todo final de semana, ou sexta ou sábado, eu saía normalmente no período das 2 às 10 da noite, saía com policiais, e eu comecei a me apaixonar por aquilo. E aquilo, para mim, eu passar a ser policial, era um ministério. Embora, deixar bem claro, durante as minhas atuações como policial, eu não pregava evangelho. O porquê? Porque eu não era pago para pregar o evangelho. Eu era pago para ser polícia. Mas a minha formação, a minha mentalidade, a maneira de eu ver, era evitar que as pessoas fossem presas. Ajudar as pessoas, ajudar a comunidade internacional, entender a cultura americana, como a polícia, o procedimento de polícia, e para evitar que eles fossem presos. Prendi várias pessoas. Paciência, esse era o meu trabalho. Mas nunca tive prazer em prender ninguém, deixar bem claro isso. Os meus suspeitos, as pessoas que foram presas, nunca foram o meu troféu. Nunca. Muito pelo contrário, eu prendia, mas com tristeza. Eu não tinha alegria naquilo, mas eu tinha que fazer, fazia parte do meu serviço. E a pessoa cometeu o crime, tem que ser responsabilizado. Ponto, é simples assim. Então, gente, e aí essa foi a minha história como pastor. O meu envolvimento foi muito grande com eles. Tive situações, também não vou dizer qual é a cultura, que eu botei o pastor na rua. Botei. Era curto e grosso. Não tinha esse negócio de blá blá blá. Vou explicar o que aconteceu. Era uma igreja nova, de uma cultura muito difícil, de uma língua muito difícil de se achar pastor. E o grupo veio a mim com uma preocupação, falando que o pastor comprou uma casa que não era proporcional ao ganho dele. Inclusive, eu pagava parte do salário dele junto com a convenção. E aí eu chamei o pastor, conversei com ele, e ele disse para mim que ele não tinha obrigação de dar satisfação a ninguém. Falei, não. Puxa o freio de mão. Tem sim. Se você escolheu ser pastor, a sua vida, para o membro das igrejas, ela tem que ser cristalina. Acabou, todo mundo sabia qual era o salário, é só você chegar na associação e perguntar qual era o seu salário. Imagina eu chegar na associação com uma Mercedes novinha. Tem coisa aí errada. A associação, o board tem o direito de saber, escuta, como é que ele está com esse carro? Ponto. E aí, ele grosseiramente tomou essa posição, e aí eu não tive outra opção de botar ele na rua. Ah, mas a língua é difícil achar um pastor. Realmente é. Mas isso é problema de Deus providenciar outro, não é meu problema. O meu problema é ser claro com a igreja, cristalino, e acabou. Simples assim. Não tem mistério. É isso aí. Bom, é isso que eu queria comentar com vocês. E o próximo vídeo eu vou falar para vocês o porquê que eu não completei o meu doutorado. Tá? E
Mas essa foi a minha passagem no ministério. E como policial, eu acredito de todo o coração que eu fiz um tremendo ministério. Ajudei muita gente. Ajudei muita gente e ajudei alguns a não se envolverem com crime. Tá? Que Deus possa abençoar você. Faça o seu comentário. Ah, peraí, Senhor. Como é que vai terminar? E esse negócio aí? Olha, gente, nós estamos numa campanha nesse canal chato pra cacete. Se chegasse em mim, participe. Faça o seu comentário, etc, etc, etc. Mas olha, quando você escolher um líder religioso, exija que ele seja cristalino. Não exige que ele seja perfeito. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Pode ter certeza disso. Eu tenho certeza disso, que eu nunca fui perfeito, eu nunca serei, nunca vou ser e nunca serei. Olha que bonito. Tá? Então, não, nós somos humanos como você é humano, cheio de defeitos. Tá? Então, mas uma coisa, eu sempre, as pessoas que passaram por mim, que tiveram o meu relacionamento, posso garantir a vocês, esse é o Marcos Bonfim. Nunca mascarei, nunca, sabe? Não tem esse papo comigo. É isso aí. Se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Próximo vídeo eu vou falar sobre ou por que eu não completei meu doutorado. Tchau, gente. Um grande abraço.